No verão de 1958, a família Naimer se mudou de Orem, Utah, para Staten Island, Nova York. Melvin Naimer, 31 anos, era cirurgião contratado pelo Hospital do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, em Staten Island. Melvin e sua esposa, de 31 anos, Lou Jean, tinham 3 filhos: Melvin Jr., de 8 anos, conhecido pelo nome do meio, Dean; Gregory, de 2 anos, e Jennifer, de 5 meses. Na tarde de 1º de setembro de 1958, a família saiu para um piquenique. Por volta das 2h30 da manhã de 2 de setembro, Dean acordou com um homem usando uma máscara branca, o estrangulando. Ele conseguiu gritar por ajuda. Sua mãe, Lou Jean, correu para o quarto e então o invasor voltou sua atenção para ela. Eles lutaram no corredor e o homem mascarado a esfaqueou várias vezes. Melvin correu para ajudar sua esposa. Ele lutou com o homem de máscara branca e foi esfaqueado no corredor. O homem mascarado desceu correndo as escadas e Melvin foi atrás dele. O homem mascarado saiu correndo pela porta e Melvin acabou desmaiando na cozinha. Lou Jean foi ao quarto principal, sentou na cama e pediu ajuda. Ela estava fraca para falar ao telefone, então Dean, de 8 anos, falou com a telefonista. Melvin e Lou Jean estavam conscientes quando os paramédicos chegaram. Ambos disseram que um invasor os atacou. Lou Jean disse que o agressor tinha mais ou menos a mesma altura e porte físico do marido dela. Ele estava usando uma máscara branca que cobria toda a cabeça. Havia cortes no material para os olhos. Antes de ser levada de ambulância, Lugane pediu a um policial para dar fórmula para o bebê. Melvin Naimer, de 31 anos, morreu na mesa de cirurgia pouco depois de chegar ao hospital. Sua esposa, de 31 anos, Lou Jean, morreu horas depois. A polícia iniciou uma ampla investigação e encontrou uma faca ensanguentada a cerca de 400 metros da cena do crime. Mas nunca foi determinado se era a arma do crime. A polícia achava que o assassino poderia ter usado uma máscara cirúrgica ou possivelmente um lençol de hospital. 40 detetives interrogaram 950 funcionários do hospital. Mas isso não levou a nenhuma pista. A polícia monitorou balsas e pontes que saíam da ilha em busca de pessoas suspeitas. Mas isso não resultou em prisões. A polícia suspeitava que o assassino pode ter fugido da região após os crimes. Então, eles analisaram os relatórios de pessoas desaparecidas para ver se conseguiam encontrar algum suspeito ali. Como nas outras linhas de investigação, isso não levou a suspeitos. Após os assassinatos, Dean passou por 3 dias de exames psiquiátricos intensos. Depois, a polícia o interrogou. Então, em 27 de setembro, 5 dias após os assassinatos, Dean fez algo surpreendente. Ele confessou ter matado seus pais. Ele disse que planejou tudo algumas noites antes, enquanto estava deitado na cama. Na noite dos assassinatos, ele foi até a cozinha e pegou uma faca de pão. Em seguida, ele foi até o quarto dos pais, onde esfaqueou a mãe e depois esfaqueou o pai. Quando terminou, ele lavou a faca e a colocou de volta na gaveta. Quando a confissão foi divulgada, muitos ficaram chocados ao saber que um menino de 8 anos, que media 1,32 m e pesava apenas 31 quilos, poderia ter cometido os assassinatos. Um psiquiatra que examinou Dean afirmou que Dean sofria de esquizofrenia paranoide. Mas havia grandes problemas com a confissão. Dean, de 8 anos, foi interrogado por horas por detetives experientes antes de confessar. Ele não tinha um advogado e nenhum outro adulto estava presente enquanto ele era interrogado. A polícia suspeitou dele pelos assassinatos, pois não havia sinais de arrombamento. Mas isso não era exatamente verdade. Por exemplo,
A porta da frente estava aberta quando os socorristas chegaram. Além disso, uma janela estava aberta no porão. Fora da janela do porão, a polícia encontrou duas pegadas. A polícia presumiu que Dean abriu a porta da frente para que as equipes de emergência pudessem entrar. Quanto à janela do porão, a poeira ao redor dela não foi mexida. Eles também achavam que não era grande o bastante para um adulto passar. Então, a polícia não achava que o assassino entrou pela janela do porão. Outra hipótese é que os assassinos entraram na casa enquanto os Nimmer estavam fora, se esconderam e esperaram eles dormirem. A polícia nunca abordou essa ideia. Ao interrogar Dean, a polícia mentiu dizendo que seu pai o identificou como assassino. Também disseram que ele só poderia voltar para Utah com a família se confessasse. Foi só então que Dean confessou. Mas havia problemas ainda mais evidentes com a confissão. Nenhum dos pais dele afirmou que ele era o agressor. Sim, talvez eles quisessem protegê-lo, mas será que fariam isso se significasse colocar em risco os outros filhos? Dean disse que, depois de esfaquear os pais, lavou o sangue da faca. O encanamento foi checado e não havia sangue nos ralos. O médico legista também determinou que Melvin e Lou Jean foram esfaqueados com muita força. Parecia improvável que uma criança magra de 8 anos pudesse causar tais ferimentos. Outro problema era o fato de Dean ter sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide. De acordo com todos que conheciam Dean, ele era uma criança feliz e inteligente que não apresentava sinais de doença mental. Além de tudo isso, foram encontradas evidências que apoiavam a história original de Dean. O pescoço dele foi examinado e apresentava hematomas em forma de marcas de mãos. Além disso, fazia frio na noite dos assassinatos. Presume-se que Melvin e Lou Jean estariam dormindo sob as cobertas. Na confissão, Dean afirmou que os atacou na cama deles enquanto dormiam. Nem os cobertores, lençóis ou colchão deles tinham cortes ou buracos. Também não tinha muito sangue na cama. Havia um pouco onde Jean se sentou para pedir ajuda. Mas havia muito sangue no corredor, onde Dean e seus pais disseram inicialmente ter sido atacados. Finalmente, assim que Dean saiu da custódia da polícia, ele retirou sua confissão. Apesar dos vários problemas na confissão de Dean, ele foi internado no Hospital Bellevue. Por ter só 8 anos, ele não podia ser acusado de crime. Ele foi ao tribunal de menores. Não se sabe ao certo o ocorrido, pois os arquivos estão lacrados. Presume-se que ele não foi considerado perigoso para si ou outros, pois foi liberado sob custódia dos tios em Orem, Utah. Seus tios já tinham a guarda de seus irmãos. Por um ano, Dean passou por psicoterapia intensiva. Dean e seus irmãos cresceram em Orem. Quando Dean tinha 12 anos, passou a usar o nome Melvin. Ele foi para a Universidade Brigham Young em Salt Lake City, Utah. Depois que se formou, ele se tornou contador. Ele sempre foi membro ativo da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Ele se casou e teve 3 filhos. Atualmente, ele é casado com sua segunda esposa. No momento deste vídeo, ele tem 71 anos de idade. Ninguém mais foi responsabilizado pelos assassinatos dos pais dele. Depois de 63 anos, parece improvável que o crime algum dia seja solucionado. Em abril de 1976, Bernard Husnis e Peggy McKay estavam morando perto de Wolf Lake, Minnesota, com seu filho pequeno, Brian, de 8 anos. Mesmo dizendo às pessoas que eram casados, eles nunca se casaram legalmente. Bernard nunca se divorciou da primeira esposa. O casal trabalhava em uma concessionária de carros em Fargo, Dakota do Norte,
e fazia diariamente a viagem de ida e volta de 140 milhas. A casa em que eles moravam pertencia anteriormente à mãe de Peggy. 2 anos antes, a mãe de Peggy ficou doente e Peggy se mudou para ajudá-la. Bernard ia visitá-la nos fins de semana. Então, em 1975, a mãe de Peggy faleceu e Bernard e Brian se mudaram para lá. Eles reformaram a casa. As reformas foram concluídas na primavera de 1976. A família geralmente era reservada e não socializava muito. Em 3 de abril de 1976, Bernard, de 48 anos, Peggy, de 41 anos e Brian, de 8 anos, foram vistos no mercado local. Por volta das 16h, Bernard foi visto em casa nivelando a entrada da garagem com seu trator. Entre 23 a 30 e meia-noite, o vizinho mais próximo passou de carro em frente à casa da família. Ele viu que a casa estava em chamas. O corpo de bombeiros foi chamado e chegou minutos depois. Mas a essa altura, já era tarde demais. O fogo estava fora de controle e a casa foi completamente destruída. Nos escombros, os investigadores encontraram os restos mortais de Brian, de 8 anos. Ele parecia estar no quarto quando o incêndio começou. Eles também encontraram os restos mortais dos 2 cães da família. Mas os restos mortais de Bernardo e Peggy não estavam nas ruínas. A área ao redor da casa foi vasculhada e os corpos de Bernardo e Peggy não foram encontrados. O perito de incêndio tinha certeza de que o casal não morreu no incêndio. Se não morreram no incêndio, para onde foram? Uma teoria dizia que o casal matou o filho, incendiou a casa e depois fugiu. Alguns achavam que eles foram para o Canadá. Alguns acreditam que eles participavam de uma seita religiosa que supostamente atuava na região. O que chama a atenção é que nenhum resquício das roupas ou malas deles, como fivelas de cinto ou dobradiças, foi encontrado nas ruínas. Mas existem problemas com as teorias de que Bernard e Peggy mataram Brian, incendiaram a própria casa e fugiram. O primeiro é que os 3 veículos da família ainda estavam lá. Então, como eles saíram da propriedade? O capô de um dos carros estava aberto porque Bernard estava instalando um sistema de som nele. As pessoas acham que isso indica que Bernard não planejava sair, pois ainda tinha trabalho no carro. Bernard e Peggy tinham cerca de $1.000 em suas contas bancárias, e o dinheiro permaneceu intocado. Se eles estivessem planejando fugir, provavelmente teria sido útil levar o dinheiro deles. Muitos não acreditam que colocariam fogo na própria casa após reformá-la. As pessoas também não acreditam que Bernard e Peggy teriam matado Brian. Peggy era vista como mãe carinhosa e superprotetora. Sobre culto religioso, pessoas próximas afirmaram que eles não tinham qualquer envolvimento. Além disso, uma vaca com a garganta cortada foi encontrada perto da casa deles, mas não havia nenhuma outra evidência de que um culto estivesse operando na área. Por fim, Bernard e Peggy não tinham motivo para abandonar a vida que levavam. Outra hipótese é que foram sequestrados e depois a casa incendiada. A polícia não descobriu quem queria sequestrar o casal. Além disso, se eles foram sequestrados, o que aconteceu com eles? Se foram mortos, o que aconteceu com os corpos deles? 7 anos após o incêndio, familiares do casal foram entrevistados. Disseram que acreditavam que Bernard e Peggy estavam mortos, pois do contrário, já teriam notícias deles. Mas quanto ao que aconteceu com eles, eles não sabem. Já se passaram 45 anos desde que Bernard Rusnes e Peggy McKay desapareceram. Se ainda estiverem vivos hoje, Bernard teria 95 anos e Peggy teria 86.
Elmsford é uma vila pequena no condado de Westchester, logo ao norte da cidade de Nova York. No dia 5 de setembro de 1995, Nick Brandy estava trabalhando em uma lanchonete do outro lado da rua do antigo Sawmill Motel. Seu amigo, John Weaver, de 32 anos, era atendente noturno no motel. Naquela tarde, Brandy recebeu um telefonema da noiva de Weaver, perguntando se ele tinha notícias de Weaver. Weaver não trabalhava naquela tarde, mas foi ao motel descontar um cheque e nunca voltou para casa. Ela pediu que Brandy fosse ao hotel conferir como ele estava durante uma pausa. Ele concordou em ir até lá. Por volta das 16h30, Brandy entrou no intervalo e começou a caminhar até o motel. Enquanto ele caminhava, vários carros de polícia chegaram ao motel. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado, e estava certo. Polly Brown, uma das camareiras do motel, chegou às 16h para o seu turno. Ela encontrou 2 corpos caídos sobre a mesa no escritório do motel. John Weaver, de 32 anos, e sua colega de trabalho de 50 anos, Kirsten Propompo, haviam sido ambos baleados na cabeça com uma pistola semiautomática calibre .25. Com medo de ligar para a polícia do saguão, Brown subiu ao segundo andar e bateu nas portas dos hóspedes para pedir ajuda. Weaver foi declarado morto no local. Propompo, que estava trabalhando no turno do dia, sobreviveu, mas estava em coma. $400 foram levados do caixa. Não havia testemunhas da cena. A polícia não encontrou nenhuma impressão digital. Como era 1995, não existiam imagens de vigilância modernas, nem registros de celular para a polícia analisar. Infelizmente, o registro de hóspedes também não forneceu nenhuma resposta. A polícia teorizou que os assassinatos foram resultado de um assalto. Meses antes, em fevereiro de 1995, Propompo estava trabalhando quando um homem mascarado entrou no escritório do motel com uma arma. O assaltante fugiu com algum dinheiro e o caso nunca foi resolvido. Propompo ficou tão assustada após o assalto que uma amiga passou a acompanhá-la frequentemente no turno da noite. A única esperança da polícia naquele momento era que Propompo acordasse do coma e contasse o que havia acontecido, mas ela nunca acordou. Ela resistiu por mais 5 anos. Kirsten Propompo morreu em janeiro de 2001, aos 55 anos, devido aos ferimentos. O caso permaneceu sem solução por 6 meses, até um desenvolvimento inesperado em Nova York. Abby Lieboval era o proprietário da famosa Segunda Avenida Delhi. Lieboval nasceu na Ucrânia em 1931. Ele sobreviveu ao Holocausto. Em 1950, sua família veio para os Estados Unidos. Lieboval começou a trabalhar na Delicatessen como garçom. Ele acabou economizando seu dinheiro e comprou a Delicatessen. Ele expandiu o local de 10 para 250 lugares. Acabou se tornando uma das delicatessens mais famosas de Nova York. Celebridades e pessoas comuns jantavam na Delicatessen. Todas as manhãs, Lieboval fazia uma ida ao banco. Foi exatamente isso que ele fez em 4 de março de 1996. A cerca de 6 quarteirões da Delicatessen, o homem de 64 anos foi baleado uma vez na cabeça e uma vez no estômago. Ele foi levado ao hospital, mas foi declarado morto depois. Acredita-se que o motivo do assassinato tenha sido roubo. Ele tinha cerca de $12 mil da arrecadação para depositar. 3 dias depois, uma arma foi encontrada no Central Park. Ela havia sido parcialmente desmontada. A polícia determinou que era a arma usada para matar Abby Lieboval. Era também a arma que foi usada para atirar em John Weaver, Kersey e Propompo. Infelizmente, a arma também não trouxe outras pistas. Não se sabe se a mesma pessoa matou as 3 pessoas. O que se sabe é que a mesma arma foi usada nos 2 assaltos. No momento deste vídeo, já se passaram 27 anos desde os tiroteios e os assassinatos ainda abalam as comunidades. O Sawmill Motel foi renomeado para Days Inn Elmsford.
Pouco depois do assassinato de Abby Libval, o parque em frente ao Second Avenue Delhi foi renomeado para Parque Abby Libval. Em 2007, o Second Avenue Delhi mudou de local, mas ainda está aberto. O antigo endereço agora é um banco. As famílias das 3 vítimas ainda mantêm a esperança de que os casos serão solucionados. Em 7 de maio de 1982, Joan Betty Kipp, orientadora educacional do ensino médio de 54 anos, moradora da cidade de Nova York, estava conferindo sua correspondência. Havia um pacote endereçado a ela, e dentro dele estava um livro de receitas da Sears. Ela achou que era um presente de Dia das Mães, mas o livro de receitas continha uma arma improvisada do tipo Zip Gun. Ele estava eletricamente carregado e dizia-se que disparava 3 balas de calibre 22 em 2 direções. Quando ela abriu o livro de receitas, a bomba detonou. Uma bala atingiu a parede e 2 acertaram Joan no peito. Estilhaços feriram gravemente seu rosto e mãos. O marido de Joan, Harold, estava fora quando o dispositivo explodiu. Ele entrou correndo e achou Joan acordada. Ela disse: "Olha o que fizeram comigo. Pode haver outros." Joan foi levada ao hospital, mas morreu na cirurgia. A polícia examinou os restos do pacote, o livro de receitas e a bomba. O culpado havia escrito um bilhete no livro de receitas que dizia: "Querida Joan, você está morta." O bilhete também ameaçava a família de Joan, incluindo sua filha de 31 anos, Doreen. A bomba usava um par de baterias D de 6 volts. Os canos das balas foram feitos com parte da linha de freio de um carro. O mecanismo de disparo era um parafuso dentro de uma caneta esferográfica. O dispositivo estava carregado com 3 balas calibre .22. Ele tinha o dobro da pólvora necessária para disparar as balas. Foi isso que fez com que os estilhaços fossem lançados para fora do dispositivo. O marido de Joan, Harold, cooperou com a polícia. Ele entregou o diário de Joan e autorizou o acesso ao seu negócio sem mandado. Um analista de caligrafia examinou a nota ameaçadora e sugeriu que a letra era do filho de 28 anos de Joan e Harold, Craig Heap. Um cão treinado teria detectado o cheiro de Craig no pacote. Craig foi preso e acusado pelo assassinato de Joan 3 meses após sua morte. A polícia concluiu que o motivo era uma relação conturbada entre um dos pais e o filho. Harold dizia que seu filho era inocente e não havia animosidade entre Joan e Craig. As acusações contra Craig foram retiradas. Os depoimentos do perito em caligrafia e do adestrador de cães não convenceram que Craig estava por trás do assassinato. Depois disso, o caso esfriou. 11 anos se passaram sem nenhum avanço no caso. Em outubro de 1993, Antônio Lenza, um trabalhador aposentado da limpeza de Nova York que morava em Staten Island, e sua esposa estavam de férias na Pensilvânia. Os filhos deles vieram visitá-los e trouxeram a correspondência de casa. Uma das correspondências era um pacote grande. Dentro, havia uma caixa de moedas de veludo azul. Quando Lenza abriu a caixa, ela explodiu. Na explosão, Lenza e 2 familiares foram feridos. Entre eles estava sua neta de 11 anos. Todos sobreviveram aos ferimentos. A polícia examinou o pacote e a caixa em que ele veio. Era exatamente como a bomba que matou Joan Camp 11 anos antes. A tipografia do pacote também era semelhante. Mais uma vez, não houve prisões. A polícia não conseguiu encontrar nenhuma ligação entre Lenza e Joan, e não sabiam por que os 2 foram alvo. O criminoso voltou a atacar no Brooklyn, Nova York, após 6 meses. Em 5 de abril de 1994, Alice Caswell, de 75 anos, recebeu um pacote semelhante endereçado ao seu irmão, Robert McCarroll. O irmão dela já morou com ela, mas se mudou anos atrás.
Caswell abriu o pacote. Dentro havia uma caixa de moedas. Ao abrir a caixa, o dispositivo disparou uma bala calibre .22 em seu estômago. Ela chegou à casa do vizinho e ligaram para o 911. Ela sobreviveu ao incidente. A polícia já tinha identificado um padrão nos dispositivos, mas seguia sem motivo ou suspeito. A mídia passou a chamar o criador desses dispositivos mortais de Zip Gun Bomber. Em junho de 1995, Stephanie Gaffney, de 18 anos, morava no Queens, em Nova York, com seu avô, o detetive Irving Gilmore. Ela estava grávida de 8 meses e meio. Seu avô, Irving, era um detetive aposentado que agora atuava como detetive particular. Seu tio, James Gilmore, também era detetive. Ele atuava na unidade anti-gangues. No dia 27 de junho, o pacote endereçado a Gilmore, ou ocupante, chegou à casa. Dentro dele havia um livro de capa dura. Stephanie o abriu, e ele explodiu. Ela foi levada às pressas para o hospital. Mais uma vez, o dispositivo estava equipado com 3 balas de calibre 22. Nenhuma delas atingiu Stephanie, mas ela foi atingida por estilhaços. Ela foi levada ao hospital e induzida ao parto. Ela e o bebê sobreviveram. A polícia concluiu que a bomba veio do mesmo autor, mas não encontrou mais pistas para identificar o autor dos atentados com arma improvisada. Eles não sabiam quem era o alvo da bomba, mas a polícia encontrou um suspeito ao investigar um caso sem relação com esse. O nome dele é Steve Wavera. Eles o ligaram a Joan Kipp, a primeira e única vítima fatal. Wavera foi aluno da Dyker Heights Junior High, onde Joan era orientadora educacional. Wavera afirmou não guardar ressentimentos contra Joan, mesmo após ter repetido de ano 2 vezes. Wavera serviu na Marinha de 1972 a 1973. No serviço, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Wavera teve sua cota de problemas na vida adulta, passando a maior parte dela na prisão. Seus delitos incluíam posse criminosa de líquido venenoso, ameaças de bomba a instalações postais e agressão a um policial militar. Durante uma investigação policial sobre o colega de quarto de Wavera, em um caso sem relação, foram encontrados livros ocos e equipamentos para fabricar bombas no apartamento. Wavera disse que o material era dele, não do colega de quarto. Ele afirmou que usaria esse material em outro crime, mas em uma base militar dos Estados Unidos, não pelo correio. Wavera também tinha 4 cartuchos de rifle, calibre .22. Mas a polícia tinha um problema. Quando Joan foi morta, Wavera estava na prisão. A polícia suspeita que Wavera teve ajuda do colega de quarto. Mas isso era só teoria, e a polícia não tinha provas para prender Wavera. 1 ano se passou e não houve mais bombas. Richard e Marietta Basil, que estavam com quase 80 anos, eram corretores de imóveis aposentados e moravam no Brooklyn. Em 20 de junho de 1996, Richard conferia a correspondência e achou um pacote para Marietta. No pacote havia uma fita cassete de vídeo. Momentos depois que ele abriu, a arma artesanal dentro da fita detonou. O casal por pouco não foi atingido e teve apenas ferimentos leves. Após isso, o autor dos atentados com arma artesanal cessou sua campanha de terror. Entre 1982 e 1996, 5 bombas foram enviadas para pessoas na cidade de Nova York. Uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas. Ninguém foi condenado pelos atentados à bomba. Steve Wavera foi libertado da prisão em 2005 e seu paradeiro atual é desconhecido. Até agora, o autor dos atentados com Zip Gun não foi identificado. Segundo todos os relatos, George Murdoch, de 58 anos, de Aberdeen, Escócia, era um cara comum. Ele gostava de alimentar pombos e de passear de barco. Em 1983, ele já era casado com a mesma mulher há 37 anos.
Murdoch havia trabalhado em uma fábrica por anos, mas tinha sido demitido. Em 1983, ele estava trabalhando como taxista. No dia 29 de setembro de 1983, Murdoch estava trabalhando à noite. Pouco depois das 20h30, um homem que parecia ter 20 e poucos anos acenou para ele em uma rua movimentada de Aberdeen. Às 20h35, Murdoch avisou a central pelo rádio e informou que seguia para Cutler, subúrbio no oeste da cidade. Cerca de 3 quilômetros do local onde Murdoch pegou o homem, 2 garotos de bicicleta acharam o táxi dele. Ele estava estacionado em uma estrada lateral. Murdoch estava fora do táxi, na rua, sendo estrangulado pelo passageiro. Ele conseguiu pedir ajuda. Os garotos correram a uma cabine telefônica e chamaram a polícia. Pouco depois, a polícia chegou e encontrou o corpo de George Murdoch, de 58 anos, caído em uma poça de sangue. O assassino já não estava mais na área. A polícia achou a arma do crime na cena. Era um fio de cortar queijo que havia sido usado como garrote. O assassino havia roubado a carteira de Murdoch e algum dinheiro. Mas a polícia não estava convencida de que tinha sido um assalto que deu errado. Notavelmente, o assassino havia levado o fio de cortar queijo com ele, sugerindo que queria usá-lo como arma do crime. Além disso, Murdoch disse a várias pessoas que, se alguém tentasse roubá-lo, ele não reagiria. Ele simplesmente entregaria o dinheiro. Fica claro que o assassino saiu naquela noite já planejando matar. Murdoch não tinha inimigos. Então acredita-se que o assassinato foi aleatório. Isso tornou o caso um dos tipos mais difíceis de resolver. 17 dias após o assassinato, a polícia recebeu uma dica de um funcionário de uma lanchonete de fish and chips a cerca de 1,5 km da cena do crime. Disseram que um homem entrou no restaurante cerca de meia hora após o assassinato, com olho roxo, sangrando pela mão e arranhões na bochecha. Ele pediu um curativo e jantou peixe. Mas a polícia duvida da veracidade da dica. A dica foi relatada 2 semanas e meia após o assassinato. Só uma pessoa no restaurante disse ter visto o homem. Uma pista que a polícia investigou foi a arma do crime. O fio de cortar queijo era uma arma incomum. Eles suspeitaram que o assassino trabalhava com queijo, seja em uma cozinha ou em uma loja de queijos. No entanto, o fio de cortar queijo é frequentemente usado em outros setores. Por exemplo, ele é usado para cortar amostras de sedimentos em plataformas offshore. Na época, a indústria do petróleo de Aberdeen estava se expandindo rapidamente. Então, havia muitas pessoas de passagem na região na época do assassinato, que estavam lá a trabalho. O fio de cortar queijo também é usado na escultura em argila. A polícia considerou o uso do fio e a ligação com arte uma pista, já que a escola de arte Gray fica próxima ao local do crime. Essa linha de investigação não resultou em prisões. O assassinato chocou o povo de Aberdeen. Foi sem sentido, brutal e aparentemente aleatório. Qualquer um poderia ter sido uma vítima. A investigação foi a maior caçada da história de Aberdeen. A polícia chegou a inspecionar as mãos dos homens que assistiam ao jogo de futebol de Aberdeen naquela semana. Ninguém foi preso e o caso esfriou. A polícia nunca deixou de buscar o assassino do fio de cortar queijo. Em setembro de 2022, a polícia disse que estava procurando um homem que poderia ter informações sobre o assassinato. Eles disseram que 7 anos antes, em setembro de 2015, ele estava no bar esportivo Wilson, em Aberdeen. Eles disseram que ele era morador de Aberdeen. Ele tinha na casa dos 60 ou 70 anos e era baixo e atarracado. Na época, ele estava usando uma camiseta da banda de heavy metal Iron Maiden, parecida com a que está na tela agora. A polícia não disse se ele era uma pessoa de interesse, mas afirmou que queria conversar com ele. Um ano depois, em setembro de 2023, 40 anos após o assassinato de George Murdoch, a polícia anunciou que, após examinar as evidências, acredita ter encontrado o DNA do assassino.
No entanto, eles ainda não encontraram uma correspondência com o DNA. A polícia disse que ao longo dos anos eliminou suspeitos. Disseram também que, na investigação, vários nomes apareceram repetidamente. A polícia espera que o DNA ajude a resolver o caso. É possível que eles usem genealogia genética, que tem sido uma ferramenta incrivelmente útil para resolver muitos outros casos sem solução. Tomara que em breve tenhamos novidades sobre o assassinato de George Murdoch. Mars Hills é uma pequena cidade no leste do Alabama, não muito longe da divisa com o estado da Geórgia. De acordo com o censo de 1980, naquela época, viviam lá apenas 150 pessoas. Isso incluía 5 dos irmãos Roberts. Os 5 irmãos idosos moravam juntos. Eles eram Columbus, de 79 anos, Maybelle, de 77 anos, Mac, de 72 anos, Verlin, de 67 anos, e Floyd, de 63 anos. Eles moravam em uma casa de fazenda, em uma estrada tranquila, sem saída. 2 outras pessoas tinham propriedades na estrada. Em uma dessas propriedades, rinhas de galo eram realizadas nos fins de semana. Os irmãos não aprovavam as rinhas de galo, mas não faziam nada a respeito. No dia 3 de janeiro de 1980, Verlin dirigiu cerca de 29 quilômetros até Cedartown, Geórgia, para resolver algumas coisas. Ela voltou para casa naquela tarde. Verlin foi à cozinha e viu que ela estava revirada. No forno, havia batatas doces fritas do almoço. Os irmãos costumavam colocar as sobras no forno para esfriarem antes de guardar na geladeira. Verlin foi até a sala de estar e encontrou os corpos sem vida de suas irmãs, Maybelle, de 77 anos, e Floyd, de 63 anos. Elas tinham sido mortas a tiros. Quando foram assassinadas, Maybelle estava costurando. Um dedal ainda estava em seu polegar. Verlin entrou em um quarto e encontrou seu irmão mais velho, Columbus, de 79 anos. Na época, Columbus estava morrendo de câncer e estava acamado. Ele havia levado 2 tiros e estava claro que ele estava morto. Em outro quarto estava Mac Roberts, de 72 anos. Ele levou 5 tiros. Ele estava vivo, mas inconsciente. Verlin tentou usar o telefone, mas não funcionou. Ela foi de carro até a casa de um vizinho e a polícia foi chamada. Mac foi levado rapidamente ao hospital. Infelizmente, ele morreu 6 dias depois, sem recobrar a consciência. Verlin nunca mais viveu um dia sequer na casa, mas ela voltou à cena do crime. Ela percebeu que as armas da casa estavam intocadas. Foram roubados cerca de $5.000. Mas $800 espalhados pela casa foram deixados pelo assassino ou assassinos. Um grande baú e sua chave também estavam desaparecidos. Verlin afirmou que, se guardavam dinheiro em casa, era no baú. Ela disse que a maior parte do dinheiro ficava no banco. A polícia concluiu que o motivo por trás dos assassinatos foi um roubo. Havia rumores de que os irmãos guardavam $40.000 escondidos na casa. O médico legista determinou que 3 armas foram usadas nos assassinatos. Columbus foi morto por 2 disparos de uma espingarda calibre 12. Uma cápsula de cartucho foi encontrada no chão do quarto dele. Mac Roberts foi morto com um revólver Smith Wesson, calibre .38, e as 2 mulheres foram mortas a tiros com uma pistola, AMT calibre 380. A polícia suspeita que mais de uma pessoa cometeu o massacre. Mas quem poderiam ser essas pessoas era um mistério. Eles tinham mais de 100 suspeitos. Muitas pessoas pensavam que Red planejava roubar os irmãos. Eles admitiram isso aos investigadores, mas não encontraram ninguém que realmente tivesse cometido o roubo.
Em dezembro de 1982, quase 2 anos após os assassinatos, o baú desaparecido foi encontrado por 2 caçadores de cervos em uma área rural. O baú não forneceu nenhuma pista sobre quem matou os irmãos. Após mais um ano, ocorreu uma reviravolta estranha no caso. Em junho de 1983, Albert Heath, um agente do US Marshals, estava em uma festa de aniversário de um membro da família. Albert tinha crescido no condado de Cleburne, que é onde fica Mars Hill. Na festa, comentavam sobre a arma que Charles Heath, irmão dela, mantinha no caminhão. Charles era caminhoneiro de longa distância. A arma era uma espingarda calibre 12 de cano cerrado. Albert pediu para ver a arma, e Charles entregou para ele. Espingardas com canos cerrados menores que 18 polegadas eram ilegais, e o cano da espingarda de Charles era menor que 18 polegadas. Então Robert confiscou a arma. Na época, ele estava ciente dos assassinatos dos Roberts, mas não sabia todos os detalhes, já que não trabalhou na investigação. Após quase 2 anos, 2 sobrinhos de Albert, Bill Heath e Jerry Heath, foram presos por incêndio criminoso. Ambos tinham antecedentes criminais. Bill era filho de Charles e Jerry era filho de outro irmão de Albert, Lawrence. Quando foram presos, Jerry portava um revólver Smith e Wesson calibre 38. Alguns meses depois de serem presos, Charles entrou em contato com Robert. Charles contou que lhe disseram para se livrar da espingarda, pois ela poderia estar ligada aos assassinatos dos Roberts. Albert decidiu pegar a espingarda e o revólver e levá-los ao laboratório forense. Um perito balístico disse que o cartucho deflagrado encontrado no chão do quarto de Columbus Roberts veio da espingarda. Além disso, o revólver disparou as balas que mataram Mac Roberts. Então, os investigadores ficaram animados porque tinham encontrado 2 das 3 armas do crime, mas eles tinham um problema. Eles não tinham provas de quem disparou os tiros fatais. A polícia revistou a casa de Charles Heath e encontrou uma espingarda que estava sendo cerrada. A polícia determinou que a arma havia sido roubada de uma casa em 1984. Depois, foi entregue a Bill Heath. Em 1987, como Bill já era um infrator reincidente, ele foi condenado a 20 anos por posse da espingarda. Em 1988, Jerry recebeu 2 sentenças de prisão perpétua por ajudar Bill a conseguir a espingarda e por perjúrio ao mentir sobre a arma. Mas ele recorreu e foi libertado após cumprir apenas 5 anos. Não se sabe o que aconteceu com Bill Heath. O que se sabe é que ele nunca foi acusado pelos assassinatos dos 4 assaltantes. Na verdade, ninguém jamais foi acusado pelos assassinatos deles. Muitas pessoas acreditam que Bill e Jerry Heath, pelo menos, sabem quem cometeu os assassinatos. Outras pessoas acreditam que alguém relacionado às rinhas de galo cometeu os assassinatos, mas nunca foi encontrada nenhuma evidência para provar quem fez os disparos. Após 42 anos, o caso é considerado um caso sem solução e está em grande parte esquecido. Fairlyn Roberts, que não estava em casa no momento do massacre, sempre quis ver o assassino ou os assassinos sendo levados à justiça. Ela morreu mais de 26 anos após o massacre, em fevereiro de 2006. Ela tinha 93 anos de idade. Ela foi enterrada no mesmo cemitério que seus 4 irmãos. Thomas Wales nasceu em Boston, Massachusetts, em junho de 1952. Ele estudou na Milton Academy, que é um internato em Milton, Massachusetts. Enquanto ele morava lá, seu colega de quarto era Joseph Kennedy II, o filho mais velho de Robert Kennedy. Kennedy viria a servir como deputado por Massachusetts de 1987 a 1999.
Quando Thomas tinha 16 anos, ele conheceu Elizabeth, também de 16 anos, que também estudava em Milton, e eles começaram a namorar. Thomas foi para Harvard depois de se formar em Milton. Quando Thomas tinha 21 anos, ele e Elizabeth se casaram. Depois de se formar em Harvard, Thomas frequentou a Faculdade de Direito de Hofstra. No mesmo ano em que Thomas terminou a faculdade de Direito, Elizabeth deu à luz um filho. 2 anos depois, ela deu à luz uma filha. Em 1983, Thomas foi contratado pela Procuradoria dos Estados Unidos em Seattle, Washington. A família se mudou para uma casa em estilo Craftsman de 1905 em um bairro tranquilo chamado Queen Anne. Em janeiro de 1995, algo aconteceu que mudou completamente o rumo da vida de Thomas. Na época, seu filho estudava em uma escola pública de ensino médio. No dia 12 de janeiro, um estudante de 15 anos da escola sentiu que estava sendo provocado por outro aluno. O garoto de 15 anos foi para casa e pegou uma pistola de 9mm. Ele voltou para a escola e atirou em 2 alunos. Ambos ficaram feridos, mas sobreviveram ao tiroteio. O filho de Thomas não estava envolvido no tiroteio, mas o fato de uma criança conseguir facilmente uma arma e atirar em outros alunos na escola o deixou profundamente perturbado. Pouco tempo depois do tiroteio, Thomas se juntou ao Ceasefire, que é um grupo de defesa do controle de armas com sede em Washington. Ele acabou se tornando o presidente do Ceasefire e ocupou o cargo por mais de uma década. No ano 2000, a esposa de Thomas, Elizabeth, se assumiu gay e quis terminar o casamento de 27 anos deles. Elizabeth, que administra sua própria agência literária, disse que Thomas demorou um tempo para aceitar tudo. Elizabeth disse que ele acabou aceitando e a apoiou. Ela disse que eles continuaram melhores amigos após a separação. No outono de 2001, Thomas já estava no Procuradoria dos Estados Unidos em Seattle há 18 anos. Ele processava autores de crimes de colarinho branco, como fraude bancária. Por todos os relatos, ele era incrivelmente apaixonado por processar pessoas que abusavam de seus privilégios. Em sua carreira de 18 anos, Thomas não havia perdido um único caso. Na noite de 11 de outubro de 2001, Thomas deveria jantar com sua namorada, que era dona de uma empresa de transcrição judicial. Mas, mais cedo naquele dia, ele ligou e cancelou o encontro, dizendo que tinha trabalho para fazer em casa. Pouco antes das 19h, Thomas saiu do escritório e foi para a casa de carro. Ele estava morando sozinho na casa em Queen Anne. Elizabeth se mudou após a separação, enquanto os filhos estudavam em uma universidade na Europa. Às 22h40, tiros romperam o silêncio da noite. Várias ligações foram feitas para o 911 e as pessoas disseram que os tiros vieram da casa de Thomas. Os primeiros socorristas correram para a casa e no escritório do porão da casa de Thomas encontraram ele sangrando até a morte. Os paramédicos o atenderam por 1 hora no escritório e depois ele foi levado para o hospital. Mas, infelizmente, nada pôde ser feito por ele. Thomas Wales, de 49 anos, foi declarado morto a 1h17 da manhã. Ele havia sido baleado 4 ou 5 vezes nas costas. O FBI não revelou exatamente quantas vezes Thomas foi baleado. O assassino levou a arma com ele, mas deixou as cápsulas para trás. O calibre da arma usada no assassinato era calibre 380. O assassino entrou no quintal de Thomas, passou despercebido pelas luzes de segurança e atirou nas costas de Thomas através de uma janela enquanto ele estava sentado ao computador. Como eram 10h40 da noite, estava escuro lá fora e Thomas estava escrevendo e-mails em seu escritório com as luzes acesas. O assassino teria conseguido ver Thomas trabalhando em seu computador.
Mas Thomas não teria ideia de que o assassino estava à espreita do lado de fora da sua janela. A vizinha, cujo quintal dava para o quintal de Thomas, disse que viu um homem andando rapidamente em direção a um carro apenas alguns minutos após os disparos. Ela descreveu o homem, resultando neste retrato falado. O FBI foi chamado e trabalhou junto com a polícia de Seattle. Eles conseguiram rapidamente eliminar as pessoas que normalmente são suspeitas em um assassinato, incluindo sua ex-esposa, sua namorada e seus filhos. Algumas pessoas acharam que o assassinato de Thomas foi algum tipo de ataque terrorista, porque ele foi baleado em 11 de outubro de 2001, um mês após os ataques de 11 de setembro. Mas Thomas era um advogado que processava crimes de colarinho branco. Então ele parecia uma escolha improvável para um assassinato terrorista. A próxima explicação lógica era que ele foi morto em vingança por algum caso que ele havia processado. Embora Thomas não lidasse com crimes violentos, ele havia mandado pessoas para a prisão, então a polícia e o FBI acharam que esse era um motivo viável. Eles até tinham um suspeito, um piloto de linha aérea comercial chamado James Anderson. Além de ser piloto, Anderson e um sócio eram donos de uma empresa que estava convertendo um helicóptero militar em um helicóptero civil. Anderson e seu sócio iam gastar $600 mil convertendo o helicóptero e depois planejavam vendê-lo por $1.200.000. Em 2000, Thomas apresentou 8 acusações contra Anderson e seu sócio por crimes como fraude postal e conspiração para fraudar o governo dos Estados Unidos. As acusações alegavam que, para certificar o helicóptero como civil, Anderson e seu sócio falsificaram alguns registros. Mas então, em junho de 2001, as acusações contra Anderson e seu sócio foram retiradas. Uma testemunha que iria depor para a acusação mudou sua versão, e Thomas e seu colega advogado acharam que não tinham provas suficientes para processar Anderson e seu sócio. Em vez disso, a empresa de Anderson foi acusada de uma infração menor relacionada à contabilidade. Eles se declararam culpados e pagaram uma multa de $1.000. Embora as acusações tenham sido retiradas, Anderson teria ficado furioso por ter sido acusado. Ele processou o governo dos Estados Unidos, alegando ter gasto $128 mil em honorários advocatícios e que sua reputação foi arruinada. O processo dele foi arquivado. Outra coisa que chamou a atenção do FBI é que Anderson é um entusiasta de armas de fogo. Após os ataques de 11 de setembro, houve alguma discussão sobre se os pilotos deveriam estar armados com armas de fogo. Thomas, que era o presidente do grupo de defesa do controle de armas Ceasefire, se manifestou contra a ideia em um debate televisionado de meia hora. O FBI acredita que Anderson ficou ainda mais furioso com Thomas depois que Thomas se manifestou contra armar os pilotos. Então, ele decidiu matar Thomas. Os agentes do FBI perguntaram a Anderson onde ele estava na noite do assassinato. Ele disse que foi a um cinema assistir 2001, uma odisseia no espaço com uma amiga. Os agentes do FBI entrevistaram a mulher e ela confirmou que eles foram ao cinema. O cinema para onde eles foram ficava a cerca de 10 minutos de carro da casa de Thomas. A mulher disse que saiu para ir para sua própria casa às 21h30. Anderson disse que também dirigiu para casa às 21h30. Isso foi cerca de 1h10 antes de Thomas ser baleado. Anderson disse que estava em casa às 22h30 e ligou para um amigo. A casa de Anderson ficava a cerca de 19 quilômetros da casa de Thomas. Se Anderson obedecesse os limites de velocidade, levaria cerca de 20 minutos para ir da casa dele até a casa de Thomas. Anderson destacou que, como fez a ligação às 22h30 do telefone fixo de casa, não teria tempo suficiente para chegar à casa de Thomas e atirar nele às 22h40. No entanto, um agente do FBI que trabalhou no caso disse que Anderson poderia ter feito o trajeto em 10 minutos.
Ele disse que teria sido apertado, mas não seria impossível. O FBI já revistou as casas de Anderson várias vezes e o fez passar 8 horas fornecendo amostras de caligrafia para eles. Mas o FBI não encontrou nenhuma prova incriminatória, então Anderson nunca foi acusado. De acordo com um agente que trabalhou no caso, um dos maiores problemas enfrentados pelos investigadores é que o assassinato de Thomas foi um crime quase perfeito. A única evidência física que o assassino deixou para trás foram as balas e os cartuchos. Nenhum DNA ou impressão digital foi encontrado, então é difícil ligar fisicamente alguém ao crime. Então, em janeiro de 2006, mais de 4 anos após o assassinato de Thomas, o escritório do FBI em Seattle recebeu uma carta estranha pelo correio. O carimbo postal era de 23 de janeiro de 2006, Las Vegas, Nevada. O endereço do FBI e o endereço de remetente estavam ambos escritos à mão. A caligrafia era descuidada e infantil. O endereço de remetente fica em Las Vegas. O FBI observou 3 coisas sobre o endereço de remetente. A primeira é que o código postal está incorreto. Quem escreveu trocou os 2 últimos dígitos. Ele ou ela escreveu 89.120, mas na verdade é 89.102. A segunda coisa que eles observaram é que o endereço fica na mesma rua de um escritório do FBI. O escritório do FBI fica a 1,8 milhas do endereço. Por fim, há um nome no endereço do remetente e esse nome é Gidget. Gidget é o apelido de Frances Lawrence, de 17 anos, uma personagem fictícia apresentada pela primeira vez no romance de 1957, Gidget, a garotinha com grandes ideias, de Frederick Honor. O apelido da personagem Gidget é uma combinação das palavras inglesas girl e midget. O livro foi adaptado para o filme de 1959, Gidget. O filme é estrelado por Sandra Dee como a personagem título e é amplamente considerado o primeiro filme de festa na praia. 7 anos após o lançamento do filme, o livro foi adaptado para uma série de TV que foi ao ar por uma temporada na ABC a partir de setembro de 1966. Sally Field interpretou Gidget. O romance original e as adaptações são histórias de amadurecimento baseadas na cultura do surf da Califórnia. O FBI não tem certeza se o nome tem algum significado. No envelope havia uma carta digitada. A carta foi escrita usando frases curtas e desconexas que lembram o estilo dos romances policiais dos anos 1950. A carta inteira não foi divulgada, mas a parte que foi tornada pública diz Ray Thomas C. Wales. Ok, então eu estava duro entre um emprego e outro. Recebi uma ligação anônima oferecendo uma certa quantia em dinheiro para atirar no cara. Então, dirigi até Seattle para fazer o serviço. Eu nem sabia o nome dele. Acabei de ser demitido de um emprego. Uma moça simpática conversou comigo. Eu não sabia o nome dela. Ela me ligou, me chamou pelo nome e perguntou se eu precisava de dinheiro. Eu concordei em seguir com o assunto. Poxa, eu estava indo à falência. Ir para Seattle. Ora, eu já morei lá uma vez. Não é nada demais. Ficar no quintal desse cara. Ela até me deu o endereço. Parar em um lugar, pegar a arma dela e deixá-la em um local especificado quando terminar. Em seguida, vão dizer onde está seu dinheiro. A esposa estava fora da cidade. Eu não tinha testemunhas aqui. Eu estava curioso para saber quem me conhecia tão bem. Pagava todas as despesas em dinheiro para não deixar rastro de auditoria. Sem celular. Me direcionaram a um lugar para pegar a arma que queriam que eu usasse e um endereço. A arma estava lá. Dirigi até o endereço no parque, a uma certa distância, ao norte do centro da cidade. Eu meio que fiquei escondido no quintal dessa casa e esperei o cara se acomodar diante do computador. Quando ele estava lá, mirei com cuidado. Atirei 2 ou possivelmente mais vezes e vi ele desabar.
Esperei absurdamente alguns minutos e então fui embora. Eu tinha certeza de que ele estava morto. Refazendo meus passos, deixei a arma, peguei meu dinheiro e voltei para Vegas. Me sinto mal por isso, mas eu precisava do dinheiro e não havia testemunhas. Eu realmente não sei quem adiantou o dinheiro, mas a quantia X de dólares estava lá e eu realmente precisava. A polícia verificou o envelope em busca de DNA, mas parecia que o envelope foi lacrado com uma esponja e os selos eram autoadesivos. Também acredita-se que a carta foi digitada e impressa em uma gráfica rápida. A carta não revela nada sobre o assassinato que já não fosse público. Mas o FBI ainda acha possível que ou o assassino ou alguém envolvido no crime tenha escrito a carta. O FBI acha que quem escreveu a carta a enviou possivelmente para despistar os investigadores. Ou é possível que ele ou ela esteja criando provas falsas, caso o caso vá a julgamento algum dia. A pessoa acusada do crime poderia apontar para a carta como prova de que é inocente, já que um matador de aluguel, contratado por uma mulher, já havia assumido a autoria do assassinato. A polícia investiga os registros de Anderson e descobre que ele fez uma escala em Las Vegas por volta da época em que a carta foi enviada. No entanto, assim como o assassino, o FBI nunca conseguiu conectar fisicamente Anderson à carta. Anderson negou veementemente estar envolvido no assassinato, mas ele jura que não enviou a carta. Ele diz que as acusações foram devastadoras para ele, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Em fevereiro de 2018, o FBI e o vice-procurador-geral Rod Rosenstein fizeram um anúncio sobre o caso. Amigos e familiares de Thomas Wales esperavam pelo anúncio de uma prisão. Infelizmente, esse não foi o anúncio. Em vez disso, eles anunciaram que a recompensa por informações que levem a uma prisão agora ultrapassa $1,5 milhão de dólares. Pouco depois do anúncio, o Seattle Times publicou uma citação de um agente do FBI que estava próximo ao caso. O agente disse que o FBI encontrou fortes evidências de que provavelmente um matador de aluguel foi usado no assassinato. Mas não houve prisões desde o anúncio. O FBI e o escritório do procurador-geral disseram que processar o assassino de Thomas Wales continua sendo uma das principais prioridades. Se Thomas Wales foi assassinado por causa do seu trabalho como promotor federal, ele teria uma distinção única. Ele seria o primeiro promotor federal na história dos Estados Unidos a ser morto em serviço. Jill Ann Weatherwax nasceu em outubro de 1970 em Fenton, Michigan. Quando jovem, Jill gostava de cantar com seu pai, James. Sua família logo percebeu seu talento artístico. Quando Jill tinha 12 anos, ela começou a fazer modelagem e entrou para a escola de dança. No penúltimo ano do ensino médio, ela começou a participar de concursos de beleza. Ela teve um sucesso incrível e ganhou muitos concursos quando era adolescente. O título mais notável dela foi Miss Great Lakes, que ela conquistou aos 16 anos. Após o ensino médio, Jill obteve diploma de cosmetologia em uma faculdade comunitária local e trabalhou como cabeleireira. Mas ela queria mais da vida. Ela queria disputar concursos de beleza fora do estado. Ela começou a seguir esse sonho no verão de 1989, quando se mudou para Chicago, Illinois. Em Chicago, ela conheceu um homem que lhe deu uma passagem de ida e volta para Los Angeles, Califórnia. Ele disse que, se não gostasse de Hollywood, poderia voltar de avião. Jill aceitou a oferta do homem. Em 1990, ela se mudou para Los Angeles. Ela assinou contrato com uma pequena agência que conseguiu para ela testes para trabalhos de modelo e atriz. No entanto, ela conseguiu apenas um trabalho. Foi uma pequena participação em um videoclipe. Jill decidiu que ela realmente nasceu para ser cantora.
O agente marcou uma reunião com um velho amigo dele que já tinha trabalhado na indústria da música, Joe DiCarlo. DiCarlo era várias décadas mais velho do que Jill, de 19 anos, e já havia se aposentado do ramo da música. Jill acabou se mudando para a casa de DiCarlo. Em questão de dias, o relacionamento deles virou romântico. Mas depois de alguns meses, Jill ficou frustrada porque sua carreira musical não estava progredindo. No verão de 1990, Jill e DiCarlo foram a um restaurante que pertencia a um homem chamado Cyril Orsini. Orsini estava na casa dos 50 anos e era dono de restaurantes na Europa. Ele era um homem rico. DiCarlo perguntou a Orsini se Jill poderia cantar no restaurante dele, e Orsini concordou. Após a primeira apresentação, ela começou a cantar regularmente no restaurante de Orsini. No final de 1990, Jill deixou DiCarlo e começou a namorar Orsini. Depois que eles começaram a namorar, Orsini ressuscitou o concurso de beleza Miss Hollywood. O concurso não era realizado havia cerca de uma década. O grande prêmio era um contrato com a gravadora de Orsini. Talvez para surpresa de ninguém, Jill venceu o concurso. Em 1991, Orsini acabou fechando seu restaurante em Hollywood. Jill e Orsini mudaram-se para Londres, onde ele ainda era dono de um restaurante famoso. Jill se apresentava nos restaurantes de Orsini por toda a Europa. Quando Jill tinha 21 anos, ela gravou 2 álbuns. Orsini financiou a produção de ambos os álbuns. Os álbuns foram um fracasso e Jill não despertou interesse de grandes gravadoras. Durante grande parte de 1992, Jill festejou. Ela bebia e usava drogas. Alguns amigos achavam que ela era alcoólatra. No final de 1992, Jill descobriu que estava grávida. Em janeiro de 1993, ela fez um aborto. Depois do aborto, a vida dela desmoronou ainda mais. Ela passou a usar mais drogas e álcool e seu comportamento ficou ainda mais instável. Orsini ficou frustrado com ela e terminou o relacionamento. Em agosto de 1996, Jill voltou de avião para Los Angeles. Embora eles não estivessem mais juntos, Orsini cuidou de Jill. Ele deixou que ela morasse em um apartamento onde moravam seu sobrinho e alguns amigos dele, além de dar-lhe uma pequena mesada. Mas o dinheiro que ele dava não bastava para sustentar seus vícios em drogas e álcool. Ela queria ganhar mais dinheiro, então pediu ajuda ao amigo de Orsini, o astro da Adele, Ron Jeremy. Jeremy arranjou para ela trabalhos de modelo nas revistas Adele. Ela também começou a dançar em casas de striptease. Orsini e Jill continuaram a se afastar, e ele sentia que não podia mais cuidar dela. Jill se mudou para Oxnard, Califórnia, para viver com seu meio-irmão. Em Oxnard, ela dançava em um clube de striptease. Ela continuou bebendo muito e geralmente estava chapada. Também acredita-se que enquanto trabalhava no clube de striptease em Oxnard, ela começou a se prostituir. Em 16 de maio de 1997, Jill foi presa por posse de substância controlada. Ela faltou à audiência no tribunal. Alguns dias depois de ela ter que comparecer ao tribunal em 12 de dezembro, ela foi presa novamente por posse. Ela foi colocada em liberdade supervisionada por faltar a uma audiência no tribunal. No início de 1998, o meio-irmão de Jill pediu para ela sair de casa. Ele enfrentava seu problema com drogas. Jill acabou ficando sem teto e dormia onde podia. A partir de fevereiro de 1998, Jill teve mais problemas com a lei. No dia 6 de fevereiro, ela foi presa por embriaguez em público e passou a noite na cadeia do condado. Depois que foi solta, ela ficou muito paranoica.
Ela disse a vários amigos que tinha certeza de que seria morta. No dia 20 de março de 1998, Jill pegou carona de Oxnard até Fresno, Califórnia. Não se sabe por que ela foi para Fresno. Ela não conhecia ninguém lá. Horas depois de chegar a Fresno, ela foi presa por embriaguez em público. Ela estava tão bêbada que não conseguia se identificar. Em Fresno, ela começou a se prostituir e ocupava casas abandonadas. No dia 24 de março, ela foi vista em uma loja de conveniência em Fresno às 22h30. Pouco tempo depois, ela ligou para seus pais em Frenton, Michigan. Ela estava incoerente e paranoica. Às 23 horas, ela encontrou um homem que estava hospedado em um quarto de motel. Ela pediu que ele fosse seu cafetão e ele aceitou. Ela então saiu e propôs um programa a 3 homens, que voltaram para o quarto de motel com ela. Aconteceu que o homem, que estava fingindo ser o cafetão, tinha uma namorada, e ela foi até o quarto do motel. Ela expulsou Jill e os 3 homens. Jill entrou no carro com os 3 homens e foram embora noite adentro. O carro deles foi descrito como um Ford Tempo, verde escuro ou cinza, de meados dos anos 1980. Os 3 homens tinham entre 25 e 35 anos e eram possivelmente hispânicos. Na manhã seguinte, o corpo de uma jovem foi encontrado em um terreno baldio nos arredores de Fresno. Ela havia sido esfaqueada 29 vezes nas costas e no tronco. Uma semana depois, ela foi identificada como Gillian Weatherwax, de 27 anos. A polícia investigou por 3 meses, mas não encontrou nada. Eles achavam que ela poderia ter sido morta pelos homens com quem entrou no carro, ou possivelmente por um deles. Mas os homens nunca foram identificados. Eles também achavam que era possível que ela tivesse sido morta por alguém que encontrou depois de deixar os 3 homens. Após 3 meses, a polícia declarou que o caso havia esfriado de vez. Já se passaram 23 anos desde que a ex-rainha da beleza foi assassinada. Se a polícia tem algum suspeito no caso, eles não divulgaram seus nomes até o momento deste vídeo. O assassinato de Gillian Weatherwax é considerado um caso sem solução. Pierre Ivers nasceu em 20 de setembro de 1946 em Chicago, Illinois, mas cresceu em Brookline, Massachusetts. Sua mãe, Merle, incentivou o lado artístico do filho. Ivers frequentou Harvard como estudante de clássicos, estudando a Grécia Antiga. Ele também se envolveu na cena teatral da escola, que incluía John Lithgow, Stockard Channing e Tommy Lee Jones. Ele aprendeu a tocar harmônica e tocou na Beacon Street Union, uma banda psicodélica influenciada pela cena de Haight-Ashbury de São Francisco. Ele se formou em Harvard em 1968. Em 1969, ele assinou com a Epic Records como artista solo. Seu álbum de estreia, Night of the Blue Communion, foi um fracasso comercial. Como resultado, a gravadora o dispensou. Ivers se mudou para a Califórnia com sua namorada, Lucy Fisher. Na Califórnia, passou a compor trilhas sonoras para filmes. Ele assinou outro contrato com uma gravadora, desta vez com a Warner Records. Os 2 álbuns que ele lançou, Terminal Love de 1974 e o de 1976, Pierre Ivers, ambos tiveram desempenho abaixo do esperado. No entanto, ele conseguiu abrir o show do Fleetwood Mac em 1976, o que, embora impressionante para a época, não o fez estourar. Para um público mais amplo, Ivers foi fortemente vaiado pela plateia após usar apenas uma fralda. Ivers voltou a gravar músicas para trilhas de filmes. Uma de suas primeiras tarefas foi gravar a trilha sonora do primeiro filme dirigido por Ron Howard, Grand Theft Auto. Isso chamou a atenção de David Lynch,
que timidamente pediu a ele para gravar músicas para seu próximo filme, Eraserhead. Em entrevista à Entertainment Weekly, Lynch afirmou: "Eu estava envergonhado com minhas letras por serem muito simples." Pete disse: "Não, eu adoro elas." Retornei à casa do Pete após 2 semanas. Ele se deitou na cama, se apoiou em alguns travesseiros, pegou um microfone e cantou bem na minha frente. O que está no filme? A Música no Céu, The Lady and the Radiator Song, talvez seja a obra mais duradoura de Ivers. Ivers mantinha um grupo eclético de amigos, incluindo a banda New Wave Devil, o comediante John Belushi e o fundador da National Lampoon, Doug Kenney. Ivers tinha faixa preta em karatê e era um mestre yogi. No início dos anos 80, Ivers passou para a televisão, onde apresentou o New Wave Theater, um programa de acesso público que acabou sendo adquirido pela Estados Unidos Network. O New Wave Theater apresentava bandas punk emergentes como Bad Religion, Circle Jerks e The Dead Kennedys, dando a elas exposição para um público nacional. O programa conquistou um público cult principalmente devido à sensibilidade única de Ivers. Como apresentador, Ivers usava roupas extravagantes e fazia perguntas filosóficas profundas aos convidados, como: qual é o sentido da vida? Seu estilo de entrevista beirava o antagonismo bem-humorado, às vezes para o desagrado de seu convidado. "Eu prefiro capturar um evento do que fabricá-lo", disse Ivers à Justiça em 1982. "Meu papel é ser um provocador. Por isso uso purpurina o tempo todo, mesmo sabendo que os punks odeiam." No início dos anos 80, Ivers se mudou para o centro de Los Angeles para se envolver na cena artística. No entanto, ele se mudou para um apartamento em uma área perigosa da cidade. Em 3 de março de 1983, Ramus, amiga e esposa do ator, escritor e diretor Harold Ramis, ligou várias vezes para Ivers, mas ninguém atendeu. Ela pediu a um vizinho que verificasse como ele estava. O vizinho encontrou o corpo de Ivers vestido na cama, com lençóis encharcados de sangue. Encontraram um martelo de madeira perto do corpo dele. Peter Ivers, de 36 anos, foi espancado até a morte com um martelo. Os investigadores não encontraram sinais de arrombamento. Quem conhecia Ivers não se surpreendeu, já que ele costumava deixar as portas destrancadas. Após a notícia da morte de Ivers, dezenas de amigos foram ao seu apartamento para um velório improvisado. A polícia não conseguiu isolar a cena do crime. Os amigos de Ivers entraram na cena do crime e contaminaram evidências. Por isso, ficaram poucas pistas na cena do crime. A arma do crime foi analisada e não encontraram digitais. A polícia notou a ausência de equipamentos de som. Eles teorizaram que o assassinato foi um roubo que deu errado. Na mesma noite em que Ivers foi morto, um ladrão na região caiu e morreu. O investigador principal suspeitou que ele fosse o responsável pelo assassinato. Mas alguns amigos de Ivers acreditam que ele foi morto por alguém mais próximo dele na época do assassinato. Ivers estava pensando em sair do New Wave Theater. Ele queria sair do programa principalmente por causa do chefe, David Jove. Jove era um viciado em cocaína que tinha um temperamento ruim. Ele também parecia se associar com pessoas perigosas. Os amigos de Ivers pensavam que Jove estava com raiva. Como Ivers queria sair do programa, ele pode tê-lo matado ou mandado matar. A polícia investigou Jove, mas não achou nada que o ligasse ao assassinato de Ivers. Antes de ser assassinado, Ivers trabalhava com uma nova parceira de composição, Franny Gold. Uma das músicas que eles escreveram, Sweet Little Boy, foi gravada por June Pointer das Pointer Sisters. Ela apareceu no filme dirigido por Harold Ramis, Férias Frustradas, que foi lançado alguns meses após o assassinato de Ivers. Outra música que a dupla escreveu, Let's Go Up, foi gravada pela lendária Diana Ross.
Lucy Fisher, namorada de longa data de Ivers, tornou-se executiva na Warner Brothers. Ela contratou um detetive particular para investigar o assassinato de Ivers, mas nenhuma pista concreta surgiu dessa investigação. No início dos anos 2000, a morte de Ivers foi examinada pelos escritores Josh Frank e Charles Buchholz, que estavam nos estágios iniciais de escrita da biografia de Ivers para o livro deles. No céu, tudo está bem. A vida não resolvida de Peter Ivers e a história perdida. No New Wave Theatre, os autores entrevistaram mais de 100 pessoas. Eles levantaram possíveis motivos e uma lista de suspeitos potenciais para o assassinato. A pesquisa foi útil para a polícia, que estava reexaminando o caso. Um Murder Book é um fichário com todos os documentos de um caso de assassinato. Infelizmente, em 2002, a polícia extraviou o Murder Book de Ivers. Peter Ivers chegou perto do sucesso em grande parte da carreira. Muitos artistas, como The Pixies e Daydreams, sentiram sua influência. A lenda do blues Muddy Waters o considerava o melhor gaitista vivo, embora ele nunca tenha alcançado a fama. Seus amigos acreditavam que ele influenciava com sua música, e apresentar o New Wave Theatre impactou a música popular. Tornando-se Peter Ivers, uma coleção de fitas arquivadas de Ivers foi lançada em 2019. Em janeiro de 2023, o assassinato de Peter Ivers, de 36 anos, ainda não foi solucionado. No verão de 1994, Shailene Marie Farrell, de 18 anos, morava em Piqua, Ohio, com sua família. Piqua é uma pequena cidade que tinha apenas cerca de 20 mil habitantes. Na manhã de 8 de agosto de 1994, Shailene disse à sua irmã mais nova, Colleen, que ia sair para comprar um chá gelado. Ela saiu da casa da família no carro da mãe, um Chevrolet Malibu prata de 1981, por volta das 10 da manhã, e foi até o supermercado Pick and Save. Shailene começou a trabalhar no supermercado 2 semanas antes. Shailene não voltou para casa naquele dia. Naquela noite, um funcionário do Pick and Save ligou para a casa da família. Shailene não apareceu para o turno que começava às 19 horas. Na época, a mãe de Shailene estava em Nova Jersey ajudando sua mãe após uma queda. O padrasto de Shailene, Dwayne Childers, presumiu que Shailene decidiu faltar ao trabalho para dar uma volta de carro com os amigos, já que ela tinha acesso total ao carro da mãe. Pouco depois de receber a ligação do Pick and Save, Childers foi trabalhar em seu turno da noite em uma fábrica local. Colleen ficou em casa e ficou ainda mais preocupada com a irmã. Quando Childers voltou de manhã, ficou surpreso ao ver que Shailene ainda não tinha voltado. Childers e Colleen começaram a ligar para os amigos de Shailene. Ninguém a tinha visto nem tido notícias dela por mais de 24 horas. Childers então pediu para a mãe de Shailene, Darlene, voltar para casa. Childers comunicou à polícia o sumiço de Shailene. Mas a polícia não levou o desaparecimento muito a sério. Shailene tinha 18 anos e ela poderia ter escolhido desaparecer voluntariamente. Um dos motivos pelos quais a polícia pensou isso foi porque, semanas antes, Shailene havia saído de casa e ficado na casa de uma amiga. Isso aconteceu porque Darlene pegou ela fumando maconha em casa e elas discutiram. Mesmo morando com a amiga, Shailene ligava para casa 4 ou 5 vezes ao dia. Depois de morar com a amiga por alguns dias, ela voltou para casa. Amigos e família de Shailene tinham certeza de que ela nunca sairia sem avisar alguém. Além disso, Shailene não tinha razão para fugir. Além disso, se ela estivesse planejando fugir, provavelmente teria levado itens importantes como roupas e o máximo de dinheiro que conseguisse. Mas ela não levou nada com ela que indicasse que queria ir embora por muito tempo. A polícia acabou fazendo uma busca limitada por Shailene. Eles encontraram o carro da mãe dela,
no estacionamento do Pick and Save. Os funcionários foram entrevistados, mas nenhum se lembrou de Shailene ter entrado na loja naquela manhã. A polícia concluiu que Shailene foi sequestrada no estacionamento do supermercado. No entanto, não havia sinais de crime no estacionamento. A polícia suspeitava que Shailene entrou no carro do sequestrador por conhecê-lo ou conhecê-los, mas essa era só uma das teorias deles. Havia outras explicações para o fato de não haver sinais de crime. Por exemplo, o sequestrador poderia ter apontado uma arma para Shailene e a forçado a entrar no carro em silêncio. O problema era que ninguém viu nada. Não demorou muito para o caso esfriar. Quase 4 anos depois, em fevereiro de 1998, uma jovem que morava perto de onde Shailene morava desapareceu. Lynn Topping, 19 anos, sumiu enquanto corria. 2 semanas depois, encontraram o corpo dela enterrado em um campo de Timothy Rothofer. O corpo foi encontrado, mas ninguém sabia onde Rothofer estava. Em 21 de março, apenas 2 semanas depois que o corpo de Topping foi encontrado, o corpo sem vida de Rothofer foi encontrado em uma fazenda vizinha. Ele havia atirado na própria cabeça. O assassinato de Lynn Topping não tinha ligação com o sumiço de Shailene, mas durante o desaparecimento de Topping, moradores começaram a especular sobre Shailene. Surgiram rumores e a polícia foi informada sobre o possível paradeiro dos restos de Shailene. A polícia utilizou cães para vasculhar uma linha férrea abandonada perto de Union City, Ohio. Mas eles não encontraram nada. Em 1998, a polícia disse que tinha 2 suspeitos e que eles estavam em prisões em estados diferentes. Eles não revelaram suas identidades, mas disseram que eram conhecidos de Shailene. A polícia acredita que eles a atraíram para o carro deles. Disseram também que uma mulher poderia estar no carro naquele momento. A polícia espera achar provas que liguem o homem ao sumiço de Shailene. Já se passaram 27 anos desde o desaparecimento de Shailene Farrell. A família de Shailene acredita que ela está morta. A mãe dela disse que queria matar quem fosse responsável. Mas agora ela diz que está apenas cansada e quer saber onde estão os restos mortais da filha para que possam lhe dar um enterro digno. No inverno de 2012, Julia Neiswander estava no 3º ano da Eastern Michigan University, em Ypsilanti, Michigan. Ela estava fazendo dupla graduação em comunicação e estudos de cinema e mídia eletrônica. O objetivo dela era se tornar âncora de telejornal. Julia amava o Natal. No dia 6 de dezembro de 2012, ela voltou para a casa da família em Monroe, Michigan, que fica a cerca de 56 quilômetros de Ypsilanti. Julia tinha uma irmã gêmea, Jennifer, e uma meia-irmã, Madison Turnquist, que era 13 anos mais nova. Enquanto Julia estava em casa, eles montaram a árvore de Natal. Julia ficou lá até 8 de dezembro e depois foi trabalhar em um Walmart em Ypsilanti. Ela terminou seu turno às 17h e depois voltou para sua casa, um apartamento fora do campus que ela dividia com 2 pessoas. Naquela noite, ela saiu com um homem com quem havia começado a se encontrar. No dia seguinte, almoçou com as 2 irmãs. Julia conversou com sua irmã, Jennifer, por mensagem até às 22h30 daquela noite. Ninguém na família dela percebeu que havia algo errado. Nos dias seguintes, ninguém viu ou ouviu notícias de Julia. Em 11 de dezembro, os colegas de quarto avisaram a segurança, que chamou a polícia. A porta estava trancada, mas a polícia entrou no quarto dela. O quarto dela estava todo revirado. As gavetas tinham sido puxadas e reviradas. Julia tinha um banheiro ligado ao quarto dela, e ele também estava trancado.
Na frente da porta havia um par de luvas de látex manchadas com uma substância escura. Depois, foi determinado que a substância era o sangue de Julia. Mais tarde, dentro das luvas, foram encontrados 2 perfis masculinos de DNA. A polícia entrou no banheiro e encontrou o corpo sem vida de Julia Nisvender, de 23 anos. O médico legista determinou mais tarde que a causa da morte foi asfixia por afogamento. O corpo dela estava de bruços na banheira, com as mãos para trás e os pés juntos. O corpo estava quase nu. As roupas dela tinham sido cortadas, exceto pela manga do braço direito. A camisa rosa e a calça de yoga que ela usava estavam no chão. A roupa íntima dela estava desaparecida. A polícia suspeitava que o assassino levou sua roupa íntima. O celular de Julia estava sob seu corpo na banheira. O corpo dela não tinha hematomas. As lesões eram só 2 escoriações circulares no cotovelo esquerdo. Parecia que havia sangue vindo de dentro da boca dela. Parecia também que pulsos e tornozelos dela estavam amarrados. DNA também foi encontrado dentro de Julia. O DNA era consistente com alguém que havia feito vasectomia. As amarrações usadas para amarrá-la e o objeto usado para cortar as roupas dela não foram encontrados no apartamento. Não havia sinais de arrombamento ou invasão. Algumas coisas do apartamento dela estavam faltando, mas a polícia não acredita que o motivo tenha sido roubo. Por exemplo, o iPad e a TV dela foram deixados para trás. O que estava faltando eram suas roupas íntimas, uma fronha e algumas chaves do chaveiro dela. A unidade de análise comportamental do FBI acredita que o assassino levou esses itens como lembranças. Eles também disseram que Julia provavelmente conhecia seu assassino. Sem sinais de arrombamento, ela provavelmente deixou o assassino entrar em seu quarto. Eles achavam que o assassino era bem organizado e agiu com calma. Infelizmente, não demorou muito para que o caso esfriasse. 6 meses depois, a polícia informou ter interrogado mais de 100 pessoas e pedido a várias pessoas que fizessem exames de polígrafo. Todos os convidados para o exame de polígrafo cooperaram e foram aprovados. A polícia também cumpriu 10 mandados de busca, mas nenhuma prisão foi feita. Então, no início de 2015, a polícia anunciou que tinha uma pessoa de interesse. Era James Turnquist, o padrasto de Julia. Um dos motivos pelos quais ele era suspeito era por causa de algo que a melhor amiga de Julia supostamente contou à polícia. Ela supostamente contou a um detetive que, 2 anos antes de Julia ser assassinada, Julia havia dito a ela que seu padrasto tinha feito coisas inapropriadas com ela enquanto ela crescia. Mas a amiga depois negou ter contado isso à polícia. Além disso, o DNA encontrado dentro de Julia era consistente com alguém que havia feito vasectomia. James fez uma vasectomia depois que sua esposa e mãe de Julia, Remy Turnquist, deu à luz Madison. A polícia examinou o computador de James e encontrou mais de 30 imagens que acreditava serem pornografia infantil. Então ele foi preso por possuir material de abuso sexual infantil. Ele foi a julgamento por essas acusações em setembro de 2015. O júri deliberou por cerca de 45 minutos. Ele foi absolvido de todas as acusações. Parte da família de Julia, como sua irmã gêmea e sua tia, não acreditava que James estivesse envolvido no assassinato. No entanto, outros membros da família acham que ele foi quem matou Julia. Sua esposa, mãe de Julia, disse que ele estava em casa dormindo com ela na noite do assassinato. James foi aprovado em 2 testes de polígrafo. O DNA dele foi comparado com o DNA encontrado na luva. Um dos perfis de DNA não era dele. O outro perfil de DNA era fraco demais para comparação. A polícia não descartou a possibilidade de que as luvas tenham sido deixadas para enganá-los. Absolutamente nenhuma evidência física pode ligar James à cena do crime. Por isso, ele nunca foi acusado pelo assassinato de Julia.
A polícia acrescenta que ainda está investigando o caso. Até o momento deste vídeo, o assassinato de Julie Neiswender é considerado um caso sem solução. No outono de 1980, Veronica Linkey, de 18 anos, morava com sua avó em Etobicoke, Ontário. Na época, Etobicoke era um município na região metropolitana de Toronto. Em 1998, tornou-se oficialmente parte de Toronto. Por volta das 13h30 do dia 7 de novembro de 1980, Kay pegou um ônibus em direção a um shopping em Mississauga, que é outro município na região metropolitana de Toronto. Primeiro, ela pretendia visitar sua amiga, que trabalhava em uma loja de fotografia em um pequeno centro comercial a cerca de 4 quilômetros do shopping. Kay chegou à loja e conversou com sua amiga. Kay indicou que tinha uma carona para o shopping. Kay estava agindo normalmente e não indicou que havia algo errado. A amiga dela não a viu com ninguém e não viu nenhum carro no estacionamento. Veronica Kay, de 18 anos, não voltou para casa naquela noite. Então, ela foi dada como desaparecida. 11 meses se passaram. Então, em 9 de outubro de 1980, dois homens estavam caminhando em uma área arborizada em Caledon. Caledon é uma cidade na região metropolitana de Toronto. Os dois homens estavam caminhando a pouco mais de 48 quilômetros de onde Veronica Kay foi vista pela última vez. Eles encontraram restos mortais que mais tarde foram identificados como sendo de Veronica Kay, de 18 anos. A polícia não informou como ela foi morta, apenas disse que ela morreu devido a ferimentos sofridos durante uma violenta confrontação. O corpo vestia as mesmas roupas do dia do desaparecimento. Entre seus restos havia uma possível pista estranha. É um botão único, que não fazia parte das roupas de Kay. O botão tem 2 milímetros de largura e possui um símbolo incomum. A polícia quer identificar a origem do botão. Eles acham que pode ser a pista que vai desvendar o caso completamente. Atualmente, há uma recompensa de $50 mil por informações que levem a uma prisão. Em 9 de novembro de 1953, por volta das 7 da manhã, um maquinista estava em um trem indo de Harrisburg, Pensilvânia, para Baltimore, Maryland. Ele viu algo nos trilhos à frente do trem, debaixo de uma ponte no noroeste de Baltimore, e conseguiu parar o trem. Era o corpo sem vida de uma jovem. O corpo dela estava de bruços. Ela estava usando meia soquete e um suéter rosa. Ela tinha um sutiã e uma bandana preta amarrados no pescoço. Havia bobs no cabelo dela e um lenço verde estava sobre sua cabeça. Ela estava com um brinco e usava um colar que estava quebrado. Estava escrito na coxa dela o nome Paul. Foi escrito com batom ou mercurocromo, que é um antisséptico. A jovem havia sido golpeada na cabeça com um objeto contundente. Ela tinha um dedo da mão direita quebrado. Acredita-se que ela sofreu isso ao levantar a mão para bloquear um golpe. Ela não havia sido agredida sexualmente. A polícia não fazia ideia de quem era a jovem. Ela não tinha nenhum documento de identificação com ela. Eles acreditavam que ela tinha 20 e poucos anos. Mais tarde, a polícia foi chamada a um bairro em Baltimore, a 13 quilômetros de onde o corpo foi encontrado. Parecia que alguém que estava sangrando havia sido arrastado por um terreno baldio. O rastro de sangue terminava em um conjunto de marcas de pneus na terra. Estava claro que uma pessoa sangrando muito havia sido colocada em um veículo. Um brinco, pedaços de medalhão e bobs de cabelo foram encontrados no final do rastro de sangue. A saia e os sapatos dela nunca foram encontrados. Encontraram uma pedra ensanguentada e uma chave de fenda a cerca de 1 metro do corpo. A polícia acredita que a jovem foi atacada ali
e depois levada até a ferrovia, onde seu corpo foi descartado. A polícia não sabe se o corpo foi jogado da ponte ou arrastado até os trilhos. A polícia supôs que o assassino deixou o corpo nos trilhos na esperança de que um trem passasse por cima para dificultar a investigação. O assassino pode até ter esperado que a polícia pensasse que a mulher foi morta pelo trem. O legista acreditava que a mulher foi morta por volta das 23 horas da noite anterior ao acharem seu corpo. Um bombeiro contatou a polícia. Ele disse que estava na área onde o corpo foi encontrado por volta das 23h40 na noite do assassinato. Ele viu um carro de 2 cores estacionado na ponte com as luzes apagadas. Cerca de 12 horas depois que o corpo foi encontrado, ela foi identificada como Carolyn Williski, de 14 anos. A família dela às vezes abreviava o sobrenome para Willis. Carolyn era a mais velha de 7 irmãos. Eles moravam a algumas centenas de jardas do terreno baldio onde se acredita que o ataque aconteceu. Carolyn foi vista pela família pela última vez ao sair de casa às 18h15 na noite anterior ao achado de seu corpo. Quando ela saiu, estava com bobs no cabelo e um lenço verde na cabeça. Ela encontraria uma amiga e depois iriam a uma escola próxima se inscrever em um novo clube social. Depois da inscrição, haveria um baile. Carolyn não achou sua amiga. A amiga dela foi à escola sem ela. Quando Carolyn voltou, seus pais a procuraram. Eles souberam do corpo encontrado, mas não pensaram que fosse Carolyn, pois a polícia disse que a mulher tinha uns 20 e poucos anos. A família de Carolyn achava que ela podia ter fugido. Eles tinham problemas com Carolyn. Ela usava maquiagem e roupas que a envelheciam. Ela também tinha muitos namorados mais velhos. Muitos estavam no final da adolescência e início dos 20 anos. Os pais de Carolyn a enviaram para um reformatório por 3 semanas, porque não aprovavam aquele que descreviam como seu principal namorado. Ele era um homem de 20 anos que estava na cadeia. Carolyn andava com um grupo mais velho e barra pesada, chamado Drapes. Esse grupo mais tarde ficou conhecido como Greasers. A família de Carolyn tinha certeza de que um dos Drapes a havia matado. O primeiro suspeito da polícia foi o principal namorado de Carolyn, Paul Fish, de 20 anos. O nome dele estava escrito na coxa dela. Fish também era considerado um Drape. Mas Fish tinha um álibi irrefutável. Ele estava na cadeia por furto qualificado e invasão com arrombamento. Outro suspeito era Ralph Garrett, de 45 anos, que morava perto da família de Carolyn. Na manhã do assassinato de Carolyn, Garrett deixou a esposa no trabalho e sumiu. Ele estava dirigindo um carro de 2 cores. Como sumiu no dia do assassinato e dirigia um carro bicolor, tornou-se suspeito. 2 dias depois, o carro de Garrett foi encontrado abandonado em uma área rural a cerca de 16 quilômetros de sua casa. Então, no dia seguinte, ele foi encontrado morto. O corpo dele foi achado pendurado por um cinto preso a um vagão de trem parado num desvio ferroviário, perto de onde o assassinato aconteceu. Foi constatado que ele tirou a própria vida. O carro de Garrett foi examinado. Não havia sangue dentro dele, e os pneus do carro não coincidiam com as marcas no terreno baldio. A polícia nunca descobriu por que o carro dele estava estacionado a 16 quilômetros de onde ele morreu. Também não havia evidências de que Garrett e Carolyn se conheciam. Amigos e familiares de Garrett afirmaram que seria totalmente fora do seu caráter matar a garota. A esposa de Garrett disse à polícia que recentemente havia sido o 4º aniversário da morte da mãe dele. Ele sempre fica deprimido no aniversário. A polícia acredita que as 2 mortes foram coincidências trágicas. A polícia descobriu que 1 semana antes de Carolyn ser assassinada, ela testemunhou contra um homem de 23 anos acusado de abuso sexual contra menor. Acusações de abuso sexual costumam envolver adultos mantendo relações com menores.
Neste caso, a vítima era uma das amigas de Carolyn. Amigos de Carolyn da gangue. Drape a alertaram para não testemunhar. Um homem de 18 anos, que também era Drape, chegou a agredi-la para tentar intimidá-la. Não está claro qual foi o resultado do julgamento, mas o homem que foi acusado não estava na prisão quando Carolyn foi assassinada. A polícia o investigou e ele cooperou completamente. Então ele foi descartado como suspeito. O homem que a agrediu também foi interrogado. Ele também foi descartado como suspeito. Ao longo do ano seguinte, a polícia interrogou centenas de pessoas, mas nunca fez uma prisão no caso. Após um ano, consideraram o caso arquivado. Nas 7 décadas desde o assassinato, a polícia ainda não faz ideia de quem matou Carolyn Wiliski, de 14 anos, ou por que ela foi morta. Eles também não sabem por que Paul foi escrito em sua coxa. Foi feito para enganar a polícia? Tentou incriminar seu namorado, Paul Fish? Foi uma mensagem para outra pessoa? Como outros mistérios do caso, talvez nunca saibamos a resposta. O cineasta John Waters disse que o assassinato de Carolyn Wiliski inspirou seu filme de 1990, Cry Baby. Na comédia romântica musical Wade Cry Baby Walker, de Johnny Depp, é um Drape